E aí, pessoas, mais um vídeo na QTV da série Guia do Brasileirão 2025. Vitor Hugo falando com vocês. Para quem não me conhece, ou para quem já me conhece, costumo me chamar de VH. Fiquem à vontade. Vamos apresentar nesse vídeo a equipe do tricolor baiano. Sim, vamos encher a tela com os dados do Bahia. Nesta temporada, o Bahia fez 22 jogos, teve 13 vitórias, 7 empates e 2 derrotas. Marcou 43 gols, quase 2 gols por jogo. Sofreu apenas 11, meio gol por jogo. Sendo assim um saldo positivo, né, de mais 32, né? Saldo muito bom. O aproveitamento do Bahia de 70% na temporada. Na Copa do Brasil, o Bahia está de camarote junto com 11 equipes esperando para a terceira fase, né? Se juntando as 20 equipes que batalharam e passaram da primeira e segunda fase, chegando à terceira fase, 32 clubes para essa disputa, né? Que leva a Libertadores, o campeão, mas a cada fase enche os bolsos da direção das equipes, né? Já que a cada fase há uma premiação, digamos, tem um pix gordo aí para os times, já que a comemoração é grande, inclusive, porque o bicho é alto, né? A galera ganhou um prêmio bacana. No estadual, o Bahia conseguiu o título em cima do seu rival. O Bahia, desde a chegada da SAF aí, né? Podemos contar, né? Que eu fiz esse levantamento de um antes e depois, mas vamos considerar que nos últimos, desde a chegada da SAF, né? Os últimos 3 anos, 23, 24 e agora 25, o Bahia foi campeão estadual nos 3 anos, né? Isso é interessante, mas vou citar outros pontos a se considerar com relação à SAF no clube baiano. Na Copa do Nordeste, a equipe do Bahia está já classificada de maneira antecipada, ainda tem uma 7ª rodada jogada no seu grupo, e o Bahia ainda tem um outro jogo adicional a fazer, né, contra o Confiança, ou seja, o Bahia é o líder e ainda com um jogo a menos, né? Melhorou com relação ao retrospecto dos últimos 2 anos, né? No ano 2024, o Bahia caiu na semifinal para o CRB. O Fortaleza acabou sendo campeão. 2023, o campeão foi o Ceará e o Bahia não passou da primeira fase, né? Ficou em 6º no seu grupo. Mais um título aí que o Bahia vai brigar na temporada, né? Copa do Nordeste, que para mim foi uma ideia excelente e que se tornou, né, o torneio mais interessante, né, dessa primeira parte do ano, né, desse primeiro semestre, melhor do que os estaduais, até porque é uma mescla de clubes, né, lá do Nordeste, né, clubes de Série A, B, e as surpresas que surgem, né, dos clubes que são ditos menores e que acabam, às vezes, vencendo as partidas. Na Libertadores, depois de 36 anos, 36 anos depois, o Bahia está de volta à Libertadores. Pois é, a última vez que o Bahia tinha jogado essa competição foi em 1989, né? O ano seguinte ao título do mestre Evaristo de Macedo, né? Evaristo Macedo comandando aquela equipe que eu lembro muito bem, né? Tinha pouca idade, mas eu lembro muito bem desse time, né? Um volante que muitos esqueceram, Paulo Rodrigues, que era muito bom jogador, o Bobô, o Osmar, o Naldinho, Charles, o centroavante, o Paulo Robson, lateral, era uma equipe muito boa, né? E a equipe do Bahia conseguiu o título contra o Inter, que é a equipe, olha que interessante, né? É a equipe que faz o jogo de estreia, né? O Bahia estreia na Libertadores no dia 3 de abril, jogando em casa contra o Inter de Porto Alegre, né? A história aí que faz um ciclo, né? E o grupo do Bahia dizem ser o grupo mais difícil da competição. Para mim, tem 3 grupos que realmente são mais difíceis do que o restante, né? Mas não tem jogo fácil ou moleza, né, em nenhum grupo da Libertadores. Completa um grupo além de Bahia e Internacional, tradicional equipe do Uruguai, e o Atlético Nacional, tradicional equipe da Colômbia. Libertadores, vamos até considerar, mais uma vez, citando aí a evolução que o clube teve desde a chegada da SAF, há quem diga que não é bom, né? Pergunte para um baiano, né, torcedor do Bahia, o que ele acha, já que a equipe, por exemplo, no Campeonato Brasileiro de 2023, né? Vou até passar para essa tela para informar em cima, para chegar nessa informação que está
na tela para vocês. 2023, o Bahia, primeiro Campeonato Brasileiro com a SAF, ficou em 16º lugar, com 39% de aproveitamento. 2024, ano seguinte, chega em 8º lugar, com 46% de aproveitamento e pega aquela pré-Libertadores, né? Ou seja, teve uma evolução de sair de 16º, que é aquele limbo, né, do futebol brasileiro, que não cai, fica raspando para não cair, mas também não pega uma Sul-Americana. Nem teve a evolução, digamos assim, dando um passo mais curto, foi um passo mais longo, né? Porque no ano seguinte não é que conseguiu a vaga para Sul-Americana, de ser uma evolução, já partiu para uma Libertadores, né? Através da pré-Libertadores. Já eliminou 2 adversários para poder chegar na fase de grupos, né? O The Strongest na primeira fase, eles na segunda fase da competição, primeira fase pro Bahia, fora de casa empatou e na Bahia ganhou de 3-0. Em seguida pegou o Boston River fora de casa 0-0 e em casa venceu por 1-0. E o responsável, não sozinho, mas o comandante do time do Bahia é Rogério Ceni, o ex-goleiro ídolo da torcida São Paulina. Já completou 101 jogos no comando do Bahia, com 54 vitórias, 18 empates e 29 derrotas. Está com aproveitamento de 59%, quase no 60% ali, tive que arredondar, que dava 59,5, 6, 7, nem lembro, mas ficou com 59% de aproveitamento até aqui, né? Um aproveitamento bom, que pode se tornar ótimo na medida que evolui a equipe do Bahia. Nós vamos mostrar mais quando chegar na fase do campinho a respeito da parte tática e as opções que o Rogério Ceni tem, né, o leque de opções que o Rogério Ceni tem para a equipe do Bahia este ano. Seguindo o padrão dos outros vídeos aqui do Guia do Brasileirão, um destaque em cada setor da equipe, né, um na defesa, um no meio campo e outro no ataque. Começar falando do Canu, jogador que está há algumas temporadas na equipe, né, um líder da defesa do Bahia, né, que se junta a outros bons zagueiros, como o recentemente contratado Santiago Mingo, o Gabriel Xavier, que fez uma boa temporada no ano passado, o David Duarte também um bom zagueiro, mas o Canu tem uma relevância dentro do grupo, é um zagueiro que pode não ter refino técnico ou uma técnica mais apurada, que jogue bonito, sabe zagueirar na hora certa, mas é um jogador, sim, que tem uma boa qualidade na saída da defesa, é um jogador que tem uma boa velocidade nas recuperações das jogadas, né, nas jogadas em que ele precisa se utilizar de velocidade, né, aquela passada larga, além do jogo aéreo, né, talvez seja um dos pontos fortes mais relevantes aí do zagueiro Canu. À sua direita, o agora topetudo, Everton Ribeiro, já sei para quem eu ligo aí, para quando eu precisar, né? Everton Ribeiro, fora de brincadeira agora. Everton Ribeiro, o meia, né, que iniciou na sua carreira lá atrás, no Corinthians como lateral esquerdo, não teve oportunidades, foi para o São Caetano, chega no Curitiba como um meia e começa a se destacar, até enfim, no Flamengo marcar história, né? Depois de uma passagem também histórica pelo Cruzeiro, com títulos, com aquele gol maravilhoso, inesquecível, um dos mais bonitos da história do Campeonato Brasileiro, né? Dos chapéus e tal. É um jogador marcante por onde passou e no Bahia não deve ser diferente, né? No Flamengo deixou saudade, jogando mais como um meia-ponta pela direita, né? Mesmo sendo canhoto. No Bahia, nessa temporada, Rogério Ceni utiliza ele mais por dentro, vou mostrar no campinho, mais perto da faixa central, deixando as pontas para os meninos, né? Já que o Everton Ribeiro hoje já é um jogador veterano. No centro, o principal jogador, o mais decisivo, que o mais poder de decisão, jogador que eu gosto muito de ver jogar pela sua coragem, pela sua forma de atuar, né? Agressivo no bom sentido. Lúcio Rodrigues, o jogador que vem muito bem na equipe do Bahia, até se você considerar que chegou ano passado e não jogou tanto assim, né? Mas em 12 jogos, será que eu vou lembrar de cabeça? Acho que vou arriscar nessa, hein? Em 12 jogos fez 7 gols. Esse ano, em 22 jogos, já atingiu esses mesmos 7 gols, ou seja, tem tudo para ser um dos principais destaques, se não o destaque da equipe do Bahia. Jogador jovem ainda, que não teve oportunidades no ano passado, como está tendo esse ano, né, numa sequência maior, até na sua titularidade, depois da saída do centroavante Everaldo.
Claro que tem o William José também por ali, mas ele é um outro estilo, né? É um jogador mais rápido, né? De maior velocidade, não é aquele central jogador que joga preso, segurando como referência entre os zagueiros adversários. O Bahia fez uma lista de compra muito boa, né? Perdão. O Bahia contratou jogadores com um investimento relativamente alto. O Bahia, além dos jogadores que estão na tela para vocês, né? Tem também o Rodrigo Nestor, que veio meia aí em São Paulo. Michel Araújo, meia que inclusive está machucado, né? Ex-Fluminense também em São Paulo. O Eric, volante, muito bom jogador do Atlético Paranaense. E o seu xará, o Eric Pulga, o ponta que joga dos dois lados aí e que deve também ser até titular da equipe nesse início de campeonato. Para disputar a posição com ele, tem o Kaique, né, jogador do Manchester City, que chega emprestado para buscar mais espaço e oportunidade, ter sequência. O zagueiro Santiago Mingo, um zagueiro que até o Bahia agiu rápido no mercado no momento que ele teve à disposição, né, ou teve uma facilidade maior, né, no mercado para contratar esse jogador. Deve ser o titular da zaga, né, pelo lado esquerdo. O William José, o atacante muito tempo na Europa, retorna para brigar pela posição no ataque do Bahia, né, um outro estilo diferente do Lúcio, mas esse já usa mais o corpo, já faz o pivô, né, para fazer aquela referência, né, segurando os zagueiros. Um centroavante fez muitos gols por onde passou nas equipes europeias, né. O goleiro Ronaldo, formado na base do Vitória, mas teve uma sequência no Atlético Goianiense, algumas temporadas até chegar para o Bahia, né? Para fazer companhia ao experiente Danilo Fernandes, já há um tempo no clube, e o titular Marcos Felipe. Vamos passar para a próxima tela e falar das apostas. Aqui é algo que eu tive que fazer anotações aqui com a minha maravilhosa letra. Ai, ai. A equipe do Bahia este ano deu oportunidade para 17 atletas jovens, né? Alguns deles, dentre esses 17 jogadores, por isso que eu não coloquei todos na tela, já tiveram oportunidades, 4 deles, desde 2023. Alguns deles, eu posso citar para vocês: o Thiago, atacante, o Vitinho, meia, o Roger Gabriel, meia também, são jogadores que tiveram oportunidades, mesmo que poucos minutos, em 2023, 2024 e também agora em 25, tá? Alguns jogadores só tiveram oportunidade ano passado também, 4 desses 17, e também tiveram oportunidades esse ano. Posso citar, por exemplo, o Juan Pablo, posso citar para vocês aqui o Wendel Passos, volante, o Juan Pablo é atacante, tá? O Jota, o meia, né? E também o Daniel Costa, zagueiro. Esses 3 que estão na tela foram jogadores que tiveram bastante oportunidades nesse ano especificamente, tá? O Roger Juan, um atacante. O Juninho, também atacante, fez 5 jogos, para vocês terem uma ideia, esse ano, né? Teve uma boa oportunidade. O Roger Juan jogou 2 partidas. E o Fred Lippert, que jogou mais, né? O zagueiro jogou 6 jogos esse ano, né? E a somar também o goleiro Gabriel, que não coloquei na tela, mas foi um goleiro que vai ser o 4º goleiro do time, mas teve também 3 partidas para mostrar serviço. Ou seja, são muito jovens, tá? A maioria deles do meio para frente na equipe do Bahia, né? 17 jovens aí no aguardo de oportunidades com o Rogério Ceni, mas com idade de jogar na base ainda, tá? Tem meninos aqui de 16, 17 anos. O DM não está muito cheio, né? Só tem uma maca ocupada na fisioterapia, vamos dizer assim. Michel Araújo, meia canhoto, sofreu uma lesão, ainda precisa de tempo para se recuperar. Tem equipes que têm um número maior, né, superior de jogadores no DM. É normal que tenha, principalmente no decorrer da temporada, de 5 a 10% dos jogadores do grupo principal, né? Ficando aí, vamos supor assim, uns 3 jogadores sempre estão no DM. Claro, né? Às vezes é algo mais leve, ou às vezes tem intervenção cirúrgica e demanda mais tempo para se recuperar. Chegamos nas fases dos campinhos, lembrando que as cores vermelho e azul são geradas automaticamente pelo software, tá? E o posicionamento dos atletas é baseado pelo mapa de calor e de movimentação, tá? Configurou, nesse caso, o jogo do Bahia e Boston, né? Puxando lá atrás, eu sempre busco analisar mais profundamente os últimos 4 jogos da equipe, para ter um embasamento legal para falar para vocês, sempre em vídeo.
O Bahia podemos chamar aí de 4-3-3 no momento ofensivo, 4-1-4-1, vai depender do momento, né? Se você tirar essa foto, né, e registrar a equipe do Bahia, é claro que aqui é um posicionamento médio durante o jogo. A equipe jogou nesse jogo de volta da Libertadores, né? Com o Marcos Felipe no gol, Canu e Santiago Mingo fazendo a dupla de zaga, Luciano Juba, o bom lateral esquerdo ofensivo, ex-Sport na esquerda, e Gilberto, o lateral direito, né, com experiência europeia. Caio Alexandre no meio campo com Jean Lucas e Everton Ribeiro. O Jean Lucas sendo o volante com mais chegada, até tá com a bolinha aí porque fez o gol do jogo. E o Caio Alexandre é o que organiza mais por trás, né? É o que faz responsável pelas principais situações de saída da defesa, né? Principalmente com qualidade, fazendo a transição aí da defesa para o meio campo e às vezes do meio campo para o ataque. Everton Ribeiro tá aí nessa meia direita da equipe, como eu falei para vocês, né, atuando mais na faixa central, não na posição do Ademir, né, que é como ele jogava antes no Flamengo, por exemplo. Já citei e repito, o Ademir camisa 7 pelo lado direito, canhoto, assim como o Pulga do lado direito sendo destro, né? Ambos perna trocada, como se fala hoje no futebol dito moderno, né? Antigamente era ponta esquerda canhoto, com raras exceções, e ponta direito destro. Aí sim, para achar um ponta direita canhoto antigamente era uma coisa raríssima, nem me vem alguém na cabeça, né? E não vem me falar de Robin, hein? Eu tenho 45 anos e o Robin, eu já era velho quando o Robin jogava, né? Eu cito lá atrás mesmo, anos 90, anos 80. Eu lembro de um ponta à esquerda destro que era muito bom até de seleção brasileira, que era o Zé Sérgio, mas não era um caso comum, né? Como hoje, né? Hoje parece que é esse o padrão, né? E o Bahia não faz diferente. O Ademir, um canhoto pela direita, e o Pulga, um destro pela esquerda. Na frente, ele, né? O jogador que eu falei bastante, o Lúcio Rodrigues. Aqui é o primeiro jogo da final do Campeonato Baiano. Se repetiu a escalação, porém... Escalação não, a formação, porém com escalação diferente. Gabriel Xavier, que até fez gol no lado direito da defesa, o Arias na lateral direita, e usou o Santiago Mingo, o zagueiro, pelo lado esquerdo, né? Assim como aconteceu também já com o Gabriel Xavier jogando pela lateral direita na equipe do Bahia. Os dois pontas, no caso, o Cauli, que é um meia aberto pela direita, provavelmente até fazendo... a ideia provável era até fazer trocas em alguns momentos ali com o Everton Ribeiro de posição, e o Lúcio Rodrigues. Esse é o jogo contra o CSA, já é a Copa do Nordeste. Vocês vão perceber que tem jogadores diferentes na escalação, mas o mesmo desenho tático, né? O Iago na lateral esquerda, o David Duarte ou Davi Duarte, David Duarte com o Rezende, o volante que também faz zagueiro canhoto, fazendo a dupla de zaga, com o Ronaldo recém-contratado no gol, o Acevedo, o gringo ali de volante, fazendo o meio campo com o Eric e Rodrigo Nestor, Kaique pela direita e o William José no ataque. Apesar da mesma formação tática, o desenho da equipe é o mesmo, mas jogadores diferentes, né? Aqui é o jogo de volta do Campeonato Baiano, da final. Jogadores expulsos, confusão, aquela coisa toda. Como eu citei, Gabriel Xavier estava na lateral direita nessa partida. E para citar o que teve de diferente, né? E foi o William José, o centroavante, nesse jogo decisivo. Aqui é o último jogo do Bahia pela Copa do Nordeste, né, atuando novamente, né, o Rogério Ceni mantendo o seu padrão tático, mas mais uma vez, até por ser Copa do Nordeste, a equipe está com uma margem, uma gordura nessa competição, né, para poupar seus jogadores e não haver um desgaste muito maior do que já acontece normalmente. Teve digamos assim, um time alternativo, para não dizer que, né, o Lúcio Rodrigues está na equipe, mas alguns outros jogadores, até começar pelo goleiro, não se trata, né, da equipe principal do Bahia. Agora eu vou colocar na tela para vocês o Tactical Pad, que é o campinho que eu posso manipular. Vocês sabem que eu gosto muito. E mais uma vez, quem viu os outros vídeos sabe disso, né? Uma confusão de bolinhas aqui. Até tô vendo que tá faltando o Arias na lateral direita ali. Aqui eu distribuí o elenco mais ou menos pelo posicionamento dos atletas. Deixa eu achar o Arias aqui. O Arias eu acho que é camisa 13. Cadê o Arias? Você se perdeu o Arias no caminho? Cadê você, meu querido? Vou ter que colocar o Arias, hein? Vamos lá colocar o Arias ao vivo, mais gravado. É assim mesmo. Vamos lá, acho que é camisa 13, se não falar a minha memória. Isso não vai interferir tanto assim. Mas para poder colocar direitinho, sim. Bastante
capricho aí, porque, né, sabe como é que é, né, gente? Tem que ser exigente mesmo e fazer bem feito. Vamos aqui as opções do time do Bahia em várias posições. No gol tem o Daniel Fernandes, que não está aqui, que seria a terceira opção, Ronaldo e Marcos Felipe. E assim como eu fiz os outros vídeos, o time vai aparecendo no campinho para vocês na medida que eu tiro os jogadores que são reservas, né? O Ronaldo, então, vai para o banco, garoto. Na lateral direita, Arias, Gilberto, um zagueiro improvisado. O Arias ficando atrás do Gilberto, com certeza, no momento. Na lateral esquerda, o Guilherme, um jogador jovem, né? Que teve até algumas partes, jogou 9 jogos pelo Grêmio ano passado, mas não é, né, o titular da posição, deve ficar resguardado aqui no banco de reserva, ou até mesmo brigar para ir para o banco, porque tem o Iago, o reserva imediato, o experiente Iago, né, jogador que tem experiência europeia, com o Luciano Juba, que hoje é o titular. Na zaga, eu já vou te colocar aqui, com certeza o Rezende, né, não é titular perante o Mingo, né, os dois que jogam mais pela esquerda. David Duarte também, vai para o banco, garoto, se junta com a rapaziada. E a dupla de zaga, a maior dúvida, eu diria, né? Até porque jogou muito bem na temporada passada o Gabriel Xavier. Conversei até com scout francês a respeito desse jogador, né? Um jogador que já desperta interesse do mercado internacional, mas vejo que no momento Canu é o titular. Volante, que faz mais aquela função do camisa 5, mais aquele primeiro volante. A Cefedo tem característica até um pouco similar com a Caio Alexandre, né? Os dois são baixinhos, de muita mobilidade, mas o Caio Alexandre tem mais qualidade técnica, né? E ele é o titular de Rogério Ceni, no que se chamava antigamente de cabeça de área, né? Um termo que hoje em dia não é tão utilizado. Coloquei numa segunda faixa, aqui numa segunda linha, né? Um segundo jogador de meio campo, se é que podemos chamar assim. Tem a opção de Iago Felipe, do Eric, recém-contratado, o Rodrigo Nestor, que poderia até ser considerado um meia aqui, mas hoje o titular é Jean Lucas, ex-Santos, base do Flamengo, jogador que estava no Mônaco. Opa, peraí que eu tirei ele do time aqui. Retorna, garoto. Tá querendo sair? E o Eric eu citei, né? Aquele volante de muita chegada, talvez ele seja o reserva imediato do Jean Lucas, jogadores ex-Atlético Paranaense. Na meia direita, Caio Ribeiro, né? O Michel Araújo eu coloquei aqui para não ficar fora do elenco, eu não esqueci de citá-lo, né? Mas ele está no DM, como eu apresentei já neste vídeo. Cauli, né? Se fosse um losango aqui, encaixaria bem aqui, mas teria que sacar um dos pontas, né? Mudar o esquema tático. Não é o caso. O Cauli até foi utilizado aberto, mas ele é um jogador que brigaria pela posição, talvez aqui com o Everton Ribeiro, né? Mais do que com o Jean Lucas, por causa do momento defensivo. O Cauli, um dos destaques do Bahia no ano passado, gostei muito desse jogador. Você vê, dois jogadores que foram muito bem em 2024, como ele e Gabriel Xavier, hoje brigam pela posição, né? O nível, o sarrafo tá alto lá em Salvador, né? Juan Pablo, colocado como uma das opções pelo lado, um dos jovens aí que eu citei, deixa aqui o titular Ademir, né? Jogador ex-Atlético Mineiro, ex-América Mineiro. Kaique brigando pela posição com o Eric Puga, mas o Eric Puga deve levar vantagem de iniciar. Jogadores que têm uma certa similaridade, mas o Kaique faz os dois lados melhor do que o Eric Puga, no caso, quando joga pela direita, ele rende mais pelo lado esquerdo, mesmo sendo destro, né? Uma tendência, como eu citei. Na frente, o Thiaguinho é uma das opções, não é um jogador muito fixo aqui, né? Como um 9, mas acabei colocando ele como mais uma opção, já que jogou muitas vezes também como o homem mais adiantado da equipe, né, na base. Então, o Thiaguinho deixando de lado. E a briga entre William José e Lúcio Rodrigues. Características, perfis diferentes de jogador, mas o Lúcio, né, até pelo que vem fazendo, né, o William José vai ter que mostrar bastante futebol para tirar ele do time. Porém, dependendo da circunstância, da maneira como o Rogério Ceni estudou o adversário, pode pintar o William José, sim, né, em vez do Lúcio Gonzalez. Eu acho que isso vai acontecer algumas vezes durante a temporada. Os dois jogando juntos, pode ser durante a partida, mas inicialmente, pelo padrão tático do Rogério Ceni, ele não faz a utilização de dois atacantes por dentro, né? Então, vamos lá. William José, dá uma seguradinha. Aqui a equipe do Bahia, então, no padrão, que a gente pode, né? Se você recuar essa linha aqui, você enxerga um 4-1-4-1, para quem gosta dessas nomenclaturas. Um 4-3-3, né? Para quem gosta de nomenclatura, tem uns que vão falar que é 4-5-1, tem isso também, né? É 4-5-1, olha aí.
Não, na verdade defende com 4-5-1, né? Não é que o esquema do time é 4-5-1, por quê? Porque o Ademir acompanha o lateral de um lado, o Eric Pulga acompanha o lateral do outro e faz essa trinca fechando aqui na frente da área, né? Com o Lúcio ainda vindo como primeiro marcador de uma saída do adversário, né? Uma saída não, né? De uma chegada aqui com o zagueiro, ele fazendo a sombra nos zagueiros e no primeiro volante, né? O time do Bahia aqui no momento ofensivo, podemos desenhar aqui para vocês, né? Estabelece pelas pontas esses três jogadores. O Jean Lucas também vai ao ataque para virar uma opção. Então há essa organização, né, dos triângulos pelos lados. O cara que faz a bola girar, responsável, talvez o maior organizador do time, é realmente o Caio Alexandre, no sentido de ditar o ritmo, né, de fazer a bola girar de um lado para o outro. Ele é a bola de segurança, né, para onde o jogo retorna quando a coisa não tá, quando eles não tá encaixando, não tá entrando aqui na defesa adversária, retorna a bola no Caio Alexandre e retoma a situação. Vamos adiantar a zaga, que nem é assim que fica, né, gente? Dá uma adiantadinha aqui no goleiro líbero. Então isso vai acontecer bastante. Pode haver essa troca aqui, tá, gente? O Everton Ribeiro pode vir para cá, o Ademir centralizar, né, o Pulga entrar no espaço, o Juba, aliás, entrar no espaço do Pulga, né? O próprio Jean Lucas também tem uma chegada aqui. Então essas alternâncias de posicionamento devem acontecer, né? Até mesmo o Lúcio, né, saindo um pouco da referência como eu citei, abrindo espaço para alguém vir de trás, né? Isso também pode acontecer. O Everton Ribeiro, até pela sua baixa estatura, não é um cara que chega muito para finalizar na área, né? Principalmente se for cruzamentos pelo alto. Jean Lucas não. Jean Lucas realmente pisa na área constantemente. O Everton Ribeiro acaba ficando mais para buscar uma finalização de fora da área ou até mesmo receber a bola para dar esse último passe com qualidade, tá? Vamos imaginar, agora deixa eu retomar aqui o posicionamento, dizer para vocês, né, assim como eu falei de outros times, os números de médias, né, do Bahia na temporada que são relevantes. Vou até aumentar a minha imagem aqui na tela para falar para vocês. O Bahia tem uma média de posse de bola de 58%. A média de acerto de passe de 87%. Bons números. Mesmo considerando, gente, que é Campeonato Baiano, Copa do Nordeste, né? Copa do Nordeste até usando time alternativo não cai tanto o nível. Tanto que a equipe é líder, né, com folga. São 7 finalizações que permite que o adversário faça no seu gol. Tentativas de finalizações. E a equipe do Bahia fez uma média de 16 por jogo. Então não é à toa, os números refletem essa média de gols, né, da equipe, né, uma média de quase 2 gols por jogo e uma média de gols sofridos de meio gol por jogo, como se fosse um placar médio da equipe, né, um 1.8 a 0.5, 1.9 a 0.5. Claro que não existe esse placar, mas é um bom número que tem a equipe do Bahia, do Rogério Ceni, que vem fazendo esse trabalho e não há quem possa negar que a equipe, na medida que o treinador continua e que se faz investimento e que se busca aprimorar algumas posições, tampar lacunas de um ano para o outro do elenco, traz resultado, né? Vocês estão vendo que é só ver a evolução que está tendo o Bahia, tá? Jogadores que podem atuar no segundo tempo e mudar a característica do time, né? Os principais, vou colocar aqui para vocês, por exemplo, Cauli é um deles, Kaique, também o Eric no meio campo, outro jogador que pode... lembrando que são 5 substituições, né? Então sempre há de se considerar quem são os jogadores que devem entrar no segundo tempo. De repente, se quiser segurar o jogo, o Gabriel Xavier, por exemplo, é uma opção também. São muitas opções no time do Bahia, né? Um cardápio repleto aí de opções para Rogério Ceni. O William José muda a característica da centroavância do time. Jogadores que realmente mudam bastante, né? Impactam na formação, né? Podemos, por exemplo, se você quiser colocar um time mais amador, reter mais a posse de bola, né? Você pode, por exemplo, sacar o Jean Lucas e colocar o Rodrigo Nestor. Ele com o Everton Ribeiro com certeza consegue reter mais a posse de bola, né? Se a equipe, por exemplo, por algum motivo no final quer segurar o resultado, vamos fazer 3 zagueiros? Podemos fazer 3 zagueiros, vamos sacar o Rodrigo Nestor, deixar Everton Ribeiro aqui por dentro com o Caio Alexandre, e aí entra o nosso elogiado zagueiro, deixa eu procurar ele aqui, o Gabriel. Cadê o Gabriel Xavier? Por favor, Gabriel Xavier, levanta a mãozinha, querido, não estou achando você. Cadê você, Gabriel Xavier? Sempre perco os atletas aqui. Bom,
Aqui, Gabriel Xavier, por isso que eu não tô te achando ali embaixo. Porque ficou marcado aqui. Então vamos supor com 3 zagueiros se fosse essa opção, né? Em algum momento, né? De um jogo que precisa segurar. Gabriel Xavier com certeza entraria, né? Ou já estaria em campo e entraria um outro zagueiro. E aí eu acho que ou esvazia o meu campo um pouquinho, ou até mesmo parte para uma situação de 2 na frente. E aí sim não precisaria nem tirar o nosso querido Jean Lucas, mas imaginando que ele tenha saído, vamos colocar o Cauli, vai? E aí a equipe fica um pouco diferente, né? Do que a torcida está acostumada a ver. Mas é uma situação para exemplificar de segundo tempo, tá? Que dificilmente de início irá acontecer. Se você gostou do vídeo, clica no curtir, que é de graça, hein? E eu te agradeço. Se você gostou muito, compartilha. Se tem um amigo torcedor do Bahia, então melhor ainda. Mas se não for, aquele que gosta do futebol, que quer saber como as equipes vão enfrentar, as equipes que o seu clube vai enfrentar durante a competição estão, tá aí o guia do Brasileirão para você. Valeu? Se quiser interagir, comenta ou faz alguma pergunta aqui, eu respondo. O meu arroba está aqui. Cadê? Aqui no cantinho, aqui, ó. Você vai lá, me adiciona no Twitter ou no Instagram e a gente pode interagir. Beleza? Faltam só mais 2, hein? Vamos que vamos. Vamos completar os 20 times da Série A.